Eu assisti o episódio de American Horror Stories chamado Backrooms pra você não ter que assistir e honestamente, ainda bem que eu te salvei disso, hein? Pra quem não conhece, American Horror Stories é tipo um primo bagunceiro do American Horror Story. É uma antologia, ou seja, cada episódio é uma história fechada. Às vezes é bom, às vezes parece que escreveram um roteiro num guardanapo de bar. E aí, quando anunciaram que ia ter um episódio inspirado em Backrooms, todo mundo ficou maluco. Por quê, né? Backrooms, um dos maiores fenômenos de creepypasta moderna. Começou como uma imagem postada no 4chan de 2019, aquele carpete nojento, luz amarela zumbindo, e a sensação de que você caiu da realidade e tá preso num limbo eterno. Isso virou vídeo, virou jogo, virou fórum, virou obsessão, virou Wikipedia, virou tudo. Especialmente depois que o Kenny Pixels apareceu com os vídeos dele, que são tipo o filme de found footage perfeito. Muita gente considera aquilo basicamente o ápice das Backrooms. Aí do nada, American Horror Stories anuncia um episódio chamado exatamente assim, Backrooms. Teve um teaserzinho misterioso, estética liminal, promessa de agonia existencial e todo mundo ficou maluco. Tava todo mundo achando que a gente ia ter finalmente uma produção de Backrooms de altíssima qualidade feita por alguma empresa muito grande. E aí, o episódio saiu. E, cara, que bagunça. O episódio começa com um cara, um diretor, sei lá, escrevendo um filme. Aí a gente descobre que o filho dele desapareceu misteriosamente, sumiu. Basicamente, aconteceu um no-clip das Backrooms. Ou pelo menos a série quer que a gente pense nisso. Mas até então o cara acha que o filho dele foi sequestrado por algum criminoso e acaba entrando num buraco de obsessão. Então ele decide fazer um filme sobre um pai que perde o filho e fica maluco. Basicamente um autorretrato do que estava acontecendo com ele. E aí do nada, uma hora ele levanta, abre uma porta e puf, tá num mercado vazio. Zero contexto, zero transição, zero tudo. Ele simplesmente abre uma porta e já caiu nas Backrooms. Deu nem tempo de carregar. E até então, até aí eu tava gostando. Esteticamente tá sendo muito bonito. Beleza, o cara sofreu no clipe, ele caiu num lugar bem legal. Parece um cenário bem prático mesmo, tem essa vibe desconfortável. Ou seja, se fosse só uma demo técnica de cenário, eu ia aplaudir. O problema é que o roteiro existe. De repente, então o cara começa a apertar um botão repetidamente, a luz começa a piscar, uma porta começa a sangrar, e daí do nada o filho do protagonista aparece com um bicho de máscara do lado dele. E aí do nada, ele acorda de novo na sala de casa. Sem nenhuma explicação. Como se ele nunca tivesse sofrido no clipe, como se fosse só um pesadelo. Mas não. Era a trama tentando ser extremamente profunda. Aí a gente descobre que ele ficou 3 semanas sumido. 3 semanas preso nas Backrooms. Mas a gente não vê nada dessas 3 semanas. Tudo que rola é uma vibe meio de, pô, o que tá rolando? E depois já falam que encontraram o corpo do filho dele, morto. E aí agora ele quer vingança. Quer matar quem matou o filho dele. Tá totalmente maluco, abre uma porta e adivinha onde ele tá de novo? Nas Backrooms. Mas agora é aquelas Backrooms com aquele visual mais comum que a gente conhece, que a gente achava que ia ser extremamente incrível, mas peraí. Tá verde. Por que tá verde isso? Não tá aquele amarelo, claro. Tá verde. E ele vai explorando e ele encontra um buraco com uma escada descendo. Claramente, o cara que fez essa série, ele provavelmente só viu o Kenny Pixels lá e falou, pô, vou copiar isso aí, hein. Mas aí ele acaba entrando numa sala cheia de máscara pendurada. E é isso, acabou. Você nunca mais vai ver a sala das Backrooms, acabou, tá? Não tem level 0, não tem tensão, não tem medo do desconhecido, não tem nada. Aí nessa sala ele começa a mexer uma TV velha, brota uma mesa de jantar atrás dele e aparece um porco, onde ele tira um Oscar de dentro do porco. E eu não tô inventando isso, é real. E nesse ponto eu já tava achando engraçado, sabe? Porque eu já não esperava mais nada, eu tava até ansioso pra ver o que ia apresentar pra mim. Então aparece uma plateia inteira atrás deles dando máscaras e aí começa uma cena muito legal. Que é essa cena aqui eu tenho que aplaudir, que eu achei bem interessante. É basicamente o protagonista correndo num corredor bem tenso, uma cena bem legal, mas pena que ela só dura 5 segundos. Tudo de legal que acontece nesse episódio dura pouquíssimo tempo. Eles não querem aproveitar, eles querem focar no drama deles. Então aparece o filho dele de novo, tira a máscara, o filho dele tá sem olho, com os bichos nojentos nas costas e adivinha. Ele acorda na sala de casa dele. De novo. Então finalmente ele faz o que todo mundo faria se estivesse surtando vendo coisa bizarra. Ele vai ver na internet. Digita Liminal Spaces. E começa a ver uns vídeos. Essa hora podia até mostrar meu canal. Explicando como funcionam as Backrooms, quais câmeras funcionam lá dentro. E assim. Eu achei isso bem legal. Eu me senti até representado, sabe? Eu fui canonizado. Mas como tudo nesse episódio, a ideia não vai a lugar nenhum. Aparece um youtuber que ficou preso nas Backrooms e foi preso na vida real porque ele atropelou uma mulher. Então começa um papo filosófico de que as Backrooms na verdade são um purgatório, que esse lugar se adapta ao que você consegue entender da realidade. Ou seja, de acordo com esse episódio, as Backrooms só tem aquela cara de escritório abandonado porque o cara só tá apegado ao trabalho dele. E assim,
Eu até achei legal um pouquinho isso das backrooms ser tipo um purgatório particular, mas já foi feita tantas vezes melhor, sabe? E aqui só parece só uma apresentação de história pra poder justificar o caos desse episódio. E depois a gente tem a revelação do plot twist final. Ele matou o próprio filho. Oh my god. Sim, o protagonista enforcou o próprio filho. E aí tudo começa a se encaixar nesse rolê de culpa, luto, inferno pessoal. Mas pra ser bem honesto, eu já tava cansado. Nada que aconteceu até agora me fez me importar com o personagem, com a história dele, com a família dele. O uso das backrooms não serviu pra nada. Tipo, por quê? Então aí a polícia chega na casa dele, começa a trocar tiro com ele, rola um tiroteio do nada, ele começa a rever flash da vida dele, mostrando que ele largou o filho dele, que ele era um pai ausente, que ele se arrepende no final e puf. Ele aparece numa sala vermelha, com uma escada rolante, descendo infinitamente. Que é o que, você me pergunta? Se as backrooms eram purgatório, esse provavelmente era o inferno. Já que eles têm uma coisa que esse episódio adorou, é meter uma analogia onde ninguém pediu. Resumo do episódio? Como eu adoro analogias. Pegaram um conceito legal como as backrooms, tem toda uma comunidade em volta disso que esperava muito dela, para poder fazer uma tensão, uma lore interessante. Só usaram como uma desculpa visual para poder contar uma história de um homem branco atormentado, cheio de culpa. E as backrooms? Figurante, de luxo ainda por cima. O terror existencial, a sensação de não estar sozinho num lugar infinito, as regras bizarras, os níveis, as entidades. Tudo totalmente ignorado. No lugar disso, porco com Oscar, porta sangrando, tiroteio e uma salada de metáfora. Se você estava esperando uma adaptação fiel, tensa, minimamente respeitosa ao material das backrooms, é melhor você assistir os curtas do Kenny Pixels, assistir os vídeos aqui no YouTube, porque honestamente qualquer coisa melhor que eles fizeram. Quer saber minha nota? 4 de 10. Pelo menos tá sendo legal, porque a estética ficou legalzinha.